Sejam bem-vindos a mais um assunto da Palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 7, no verso 4, que diz: Não confieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Amigos, aqui trata do amado povo de Deus. Na terra não existe e nunca existiu algo mais precioso para Deus do que o seu povo. Mas aqui estava um grande dilema. O povo do Senhor, a tribo de Judá, estava à beira da ruína, à beira da invasão babilônica. Os israelitas, as 10 tribos, já havia sido dizimada pela Assíria. Restava agora Judá. Aquele povo amado de Deus estava prestes a cair em destruição. E eles tinham uma confiança vã. Eles confiavam no templo do Senhor. Para eles, a instituição judaica era a garantia da salvação. Eles desprezaram a confiança em Deus para confiar em um sistema humano. Se achavam exclusivistas. Para eles eram os únicos escolhidos de Deus. Na verdade, quando você abre a Bíblia, você percebe que Abraão era o pai da fé. Abraão não era o pai de uma nação sanguínea. Diante de Deus, Abraão foi chamado como o pai das multidões, o pai das nações, pela fé. No livro de Gálatas, no capítulo 6, 16, Romanos 2, 28 e 29, deixa claro isso. O Israel de Deus é o Israel espiritual, não o Israel sanguíneo. Da mesma forma, Deus não tem uma igreja exclusiva, Deus tem um povo. Esse povo está disperso. A Bíblia revela a salvação de pessoas como Raabe. Quem era Raabe? Uma prostituta. Uma mulher de Jericó, ela não tinha o sangue de Abraão. Ruth, uma moabita. Melquisedeque, um jebuseu. Naamã, o Ciro. Muitos na Bíblia não tinham o sangue de Abraão, não eram israelita, não eram judeu, mas foram salvos. A verdade é que Deus chamou Israel. Deus escolheu aquele povo. Deus privilegiou aquele povo com apenas um intuito, daquele povo levar o Evangelho, levar Deus às nações que não conheciam Deus. O objetivo de Deus, o propósito de Deus era esse com aquela nação. Em Apocalipse 12, verso 2, aparece ali uma mulher grávida. Na verdade, mulher significa povo de Deus. No livro de Oséias, retrata bem isso. Mulher não é igreja, mulher é povo, povo de Deus. Quando essa mulher grávida do capítulo 12 representava o povo de Deus, de quem viria o Messias. E na verdade o Messias ele veio de uma mulher, uma judia, que foi Maria. E Maria não pertencia a uma igreja. Na época que Jesus veio ao mundo, não existia ainda a igreja, existiam os judeus, esse era o povo de Deus, e Jesus veio dele. Então, a igreja surge a partir do fim do templo, conforme Lucas 23, 45, quando Cristo morre, o véu se rasga ao meio, o véu do templo. Quando esse véu se parte, simboliza uma nova aliança. Aquele povo que era tido como povo de Deus, a nação judaica, ela perde o privilégio e agora Deus institui a igreja. A palavra igreja, ela significa eclésia. Eclésia é reunião, assembleia, um povo. E quando você abre a Bíblia, no capítulo 14 de Apocalipse, no versículo 6 ao 12, ali você observa que Deus chamou um povo. E ele chamou esse povo, assim como chamou os judeus, assim como chamou a igreja no início, ele chama esse povo
Para quê? Para anunciar as 3 últimas mensagens para os habitantes da terra. A primeira mensagem ali é temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Temer a Deus, porque o mundo perdeu o temor, a reverência a Deus. Dai glória no corpo, através de um estilo de vida saudável. E chegou a hora do seu juízo. Quando Cristo vier, já houve um julgamento, e esse julgamento é daqueles que se dizem povo de Deus, como o apóstolo Pedro diz que o julgamento iniciará pela casa de Deus. Então, essa é a primeira mensagem que está sendo pregada. A segunda mensagem é: caiu a Grande Babilônia. A Grande Babilônia é um sistema pervertido que teve início com o surgimento do catolicismo, a igreja medieval, e conforme Apocalipse 18, essa igreja ela teve várias filhas, que são ramificações, várias igrejas que se diziam protestantes e hoje recebem o nome de igrejas evangélicas, porque não mais protestam, elas estão coniventes com a mãe, elas estão totalmente alinhadas com o que a mãe diz, segue o mesmo sistema. Então esse sistema caiu e tem que ser pregado que o sistema babilônico caiu porque é um sistema enraizado com bases humanas, não na palavra de Deus. Essa é a segunda mensagem. E a terceira mensagem é para não receber a marca da besta, para não adorar a besta. Esse poder surgirá que vai fazer com que toda a humanidade se curve diante do sistema papal, unido com os evangélicos da América. Esse sistema enganoso surgirá para fazer com que a humanidade se curve diante de um institucionalismo humano em detrimento de aceitar e de seguir os conceitos divinos. Então, esse povo foi chamado para isso, para proclamar essa mensagem, mas primeiro, esse povo tem que viver. Então Deus não chamou com exclusividade, como se fosse o único povo a ter privilégio da salvação, até porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. No livro de Lucas, no capítulo 8, 18 a 21, chegaram ali alguns até Cristo e falaram: tua mãe e teus irmãos estão ali. E ele falou: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Deus não tem um povo por pertencerem a uma determinada igreja. O povo de Deus é aquele que ouve a palavra dele e pratica, e não importa onde esse povo esteja, não importa qual igreja eles estejam. Esse é o povo de Deus, os praticantes da sua palavra. Mas, amigos, no contexto final, Apocalipse 3, 14 a 22, Deus tem ali sérias advertências para a sua última igreja. É uma igreja amada, mas uma igreja autossuficiente, uma igreja corrompida, a igreja de Laodiceia. Laodiceia é o povo do juízo. O povo está vivendo em plena tranquilidade, enquanto o juízo está acontecendo, enquanto esse povo está sendo julgado. É uma era de apostasia, conforme 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. E o povo continua autoconfiante e autossuficiente, não depende de Deus. Enquanto isso, no livro de Amós, no capítulo 5, 21, Deus fala: aborreço as vossas reuniões, as suas festas. Eles fazem culto e Deus aborrece. Por quê? Porque não são praticantes da palavra, são apenas meros ouvintes. E assim como Jerusalém caiu, por que aquela nação caiu? A Bíblia diz que eles fizeram piores do que os gentios, fizeram coisas piores do que Sodoma e Gomorra. Então aquele povo caiu, uma nação pervertida. E não se engane, nós temos hoje em nosso meio coisas piores do que os não cristãos praticam. Pessoas que nunca ouviram falar de Deus, não têm coragem de fazer o que muitos cristãos fazem continuamente. E depois esse povo se reúne nas igrejas e falam: igreja de Deus, essa é a igreja de Deus, nós somos o povo de Deus. Mas na verdade a resposta de Deus para esse povo é: eu aborreço
as vossas reuniões, eu abomino as vossas festas. Usam o nome de Deus com os lábios, mas no interior está cheio de idolatria. É o que a Bíblia chama de sepulcro caiados, por fora polido, bonito, até com mármore, mas por dentro está ali algo podre, cheio de pecado. E quando se trata de Babilônia, é bom que a gente se entenda. Babilônia não é apenas o contexto doutrinário. Babilônia é também o sistema administrativo, é o sistema institucionalizado, não é apenas o conjunto de doutrinas. Nós temos hoje aí uma igreja que tem o alto clero. Esse alto clero é formado por bispos, por presidentes, alguns se intitulam até de apóstolos. Esse grupo de pessoas que estão no topo da pirâmide são pessoas soberbas, pessoas arrogantes, pessoas que se acham intocáveis, se acham como semideuses, fazem o que querem, não se submetem a Cristo, mas eles dirigem como se fossem o próprio Deus. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da sua igreja. A igreja de Cristo não existe uma hierarquia. Hierarquia foi adotada pelo catolicismo e o protestantismo combateu esse sistema de hierarquia. E hoje nós temos aí uma hierarquia na igreja, homens dominando. O sistema divino é um sistema circular, todos são iguais. Não existe esse negócio de presidente, de bispo, de arcebispo, de apóstolos, de reverendos. Na igreja de Deus, ele é o cabeça, por mais que possa ter essas nomenclaturas, mas na verdade o poder pertence a Deus, não da forma como vemos agora, homens dominando num sistema mundano, piramidal. No topo estão esses líderes, o alto clero, como no livro de João, no capítulo 11, 48, a elite religiosa judaica, o topo da pirâmide judaica, eles reconheceram a divindade de Cristo e falaram: esse homem está fazendo muitos milagres, e se deixarmos, vêm os romanos e tomarão o nosso lugar. Então, esses homens estão ali não para pregar o evangelho, não para coordenar a igreja na missão, no cumprimento fiel do que Deus quer que seja feito. Esses homens estão no poder simplesmente para se manterem. Eles gostam do poder, gostam do privilégio de serem chamados de grandes. Mas, amigos, não estou aqui generalizando. Assim como na nação judaica tinha José de Arimateia, Nicodemos, esses homens eram homens tementes a Deus, apesar de pertencerem àquele grupo de elite. Da mesma forma, Deus tem hoje também homens em meio a esses dominadores humanos, e eles não veem o que está acontecendo de bom grado. Eles se incomodam com isso. Diante dessa crise que a igreja enfrenta, alguns até culpam os pastores comuns, os pastores do baixo clero, mas na verdade a maior parte dos pastores são vítimas desse sistema, embora outros são coniventes, sabem do erro e permanecem seguindo as orientações erradas, fazendo aquilo que é errado, aquilo que agrada o alto clero e não aquilo que agrada a Deus. É o que a Bíblia diz de guias cegos, guiando outros cegos. A Babilônia caiu, esse sistema caiu, mas ele está impregnado em todas as igrejas, em todas as religiões. Existe aí a ideia da infalibilidade. Esses homens, eles fazem coisas como se fossem infalíveis, e o que eles fazem se torna lei. Impõem coisas que estão acima da Bíblia, acima do que Deus quer que seja colocado. Quando esses homens assumem esse poder, é um cargo vitalício, assim como o papado, só perdem o poder quando morrem, ou então quando chega no estado de velhice que não podem mais comandar aquele ministério. Homens autoritários. Jesus poderia ter usado o autoritarismo, mas ele não usou. Enquanto isso, esses homens estão usando o autoritarismo, impondo os seus interesses sobre a igreja do Senhor, e criaram uma espécie de uniformidade. Cada igreja é uma igreja diferente. Quando você vê no Apocalipse as 7 igrejas,
Todas elas são diferentes uma das outras, mas no sistema atual você observa uma igreja comum, toda semelhante, fazendo as mesmas coisas, o mesmo programa. Na verdade, trata-se de um entretenimento. Enquanto a igreja pensa que está fazendo o que Deus quer, estão fazendo cultos que são abominações a Deus, porque na verdade são espécie de entretenimento. O que chama de algo religioso é, diante de Deus e diante daqueles que não são cegos, apenas um mero entretenimento. Aquilo que chamam de missão, na verdade se tornou aí mais um programa, mais um entretenimento. E quando alguns se levantam para combater esse tipo de atitude, existe aí o chamado Tribunal da Inquisição do século XXI. Esses homens, eles perdem a cabeça, eles são tidos como aqueles que na Idade Média se levantavam contra o alto clero católico. Não se engane, Babilônia não é apenas um conjunto de doutrina. Babilônia é também o corpo organizacional. Mas amigos, a boa notícia é: Deus vai pôr fim a esse sistema humano. O sistema que está aí de organização não é divino. Homens dominando e não Deus, isso não é divino. E a boa notícia é que Deus vai pôr fim a esse sistema humano e vai fazer sobressair o sistema divino. E assim a igreja vai triunfar. A igreja vai receber o Santo Espírito e vai triunfar diante das trevas que cobrem esse mundo. Não será salva uma instituição. Apocalipse 12:17 fala que a ira de Satanás não é contra a igreja. A ira dele é contra o que sobrou da igreja, é contra o resto, o restante, o remanescente. A ira de Satanás não é contra uma instituição que ele assumiu o domínio. A ira de Satanás é contra o resto, o restante, o que sobrou. Amigos, a salvação é individual. Não se deixe guiar por guias cegos. Não se deixe ser dominado por um sistema humano. Amigo, siga a palavra de Deus. Siga a Bíblia. Siga o que os profetas escreveram para os últimos dias. Faça o que Deus quer. Seja um praticante da palavra, não um mero ouvinte. Porque está diante de nós uma grande prova. Brevemente você vai ser provado. E se você tem uma vã confiança por pertencer a uma igreja, por estar seguindo o que um ser humano está impondo, se a sua confiança é nisso, você vai estar perdido. A provação está vindo sobre o mundo. Não confie em homens. Busca o Senhor, se entregue a Deus. Jesus Cristo merece toda a honra, toda a glória. Siga unicamente a Jesus. Diante da provação que está sobre nós, se curve diante de Deus. Tenha o seu momento de devoção a Deus, para que você resista na provação que está às portas. Nós vamos ouvir uma música, que você reflita e que você decida a ser fiel unicamente a Cristo e não a um sistema humano. Oremos. Ó Senhor, a provação se aproxima, meu Deus. A grande decisão dos últimos dias está prestes a ser tomada. As forças do mal se arregimentam. O cerco se inicia. Brevemente, meu Deus, teremos que decidir. Teremos uma prova como nunca houve. Mas, Senhor, que sejamos fiéis e leais a Ti. Em nome de Jesus. Amém.